Sabe aquelas cenas de filme de terror que tiram o sono? Pois é, elas talvez não cheguem nem perto do que a Bíblia descreve no livro do Apocalipse. Vamos dar uma olhada nessas visões e tentar entender o porquê. Muita gente olha para o Apocalipse e pensa, isso é tudo uma grande metáfora, uma poesia, né? Só que as descrições vão muito além disso. Na verdade, são relatos. E relatos bem detalhados, sabe? E perturbadores que o apóstolo João registrou. E para a gente ter uma ideia do cenário, é bom lembrar onde o apóstolo João estava quando recebeu essas visões. Ele estava exilado numa colônia penal romana. Terrível, né? E o que ele viu não foi só tipo o fim do mundo. Foi algo muito mais estruturado, uma verdadeira hierarquia da destruição. Ok, vamos começar com uma das visões, mais enigmáticas. O Apocalipse fala de um lugar chamado abismo. Pensa num poço sem fundo. É daí que emerge um exército. E esse exército tem um líder, um ser chamado Abaddon. E o nome dele já diz tudo, significa destruidor. O mais interessante é que o texto bíblico faz questão de dar o nome em hebraico e em grego, sabe? É como se dissesse, olha, para não restar nenhuma dúvida sobre a missão dele. E qual é a missão? Liderar essa força demoníaca super organizada que veio direto do abismo. Agora, se o líder já é assim, imagina o exército que ele comanda. A descrição é perturbadora. João fala de criaturas com rostos que lembram humanos, cabelos que parecem de mulheres, dentes de leão e, a parte mais assustadora, caudas com ferrões de escorpião. Uma mistura bizarra, né? Mas é aqui que a coisa fica realmente pesada. A gente pensa, ok, um exército desses vai matar todo mundo. Só que não. O objetivo deles não é matar. A missão é outra. E, sinceramente, é muito mais cruel. É atormentar. E não é um tormento rápido, não. Dura 5 meses. 5 meses de uma dor tão intensa que o texto diz que as pessoas vão buscar a morte como se fosse um alívio, um escape, e não vão conseguir encontrar. É um nível de desespero que, nossa, é difícil até de imaginar. Ok, respirando fundo aqui, vamos sair desse cenário de tormento físico e passar para outra visão. O tom aqui muda completamente. A gente vai para a solenidade do julgamento final. E é um terreno que o texto do Apocalipse descreve com uma clareza que chega a ser desconfortável, sabe? O que João descreve é uma cena, imponente, o chamado Grande Trono Branco. E diante desse trono, todo mundo. Todos os mortos, sem exceção nenhuma. Não importa se a pessoa foi a mais poderosa do mundo ou a mais humilde, todos ali, de pé, para um tribunal final. E como funciona esse tribunal? A sentença depende de uma única coisa. Uma só. O que está escrito no livro da vida. É isso. O destino final de cada pessoa é decidido com base nesse registro celestial. Ponto final. Aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. E se o nome de alguém não estiver lá? O que acontece? Pois é, a resposta para isso nos leva ao conceito que é, talvez, o mais temido de todo o livro do Apocalipse. Aqueles cujo nome não está no livro da vida enfrentam o que a Bíblia chama de a segunda morte. E o que é isso? O lago de fogo. Só que a interpretação do que esse lago de fogo realmente significa, isso aí é um baita debate teológico. Basicamente, a gente tem duas grandes correntes de interpretação, né? De um lado tem a visão pentecostal, por exemplo, que vê o lago de fogo como um lugar de tormento real, consciente e eterno. Do outro lado, tem uma visão como adventista, que entende que esse fogo consome e destrói de vez, sabe? Seria uma extinção e não uma tortura sem fim. Mas olha, independentemente da interpretação, a ideia de um destino final irreversível é isso que torna essa parte tão impactante. Beleza. Então, depois de tudo isso, qual é a conclusão? O que a gente tira dessas visões? Porque, no fundo, o que elas revelam vai muito além de simplesmente causar medo. O que fica claro é que a Bíblia leva muito a sério a ideia de um universo espiritual complexo. Não é algo vago. É um universo com hierarquias, com territórios, com propósitos muito bem definidos. Ou seja, o livro não foi escrito só para dar susto em ninguém. A mensagem principal, o X da questão, é que cada escolha que se faz em vida tem um eco na eternidade. Aquele fim que é descrito, que muitas vezes é trágico, quase nunca é um acaso, um acidente. Na verdade, ele é o resultado de toda uma trajetória, de uma soma de decisões. No fim das contas, a gente percebe que o mundo espiritual é muito mais vasto do que a gente costuma imaginar. E depois de analisar tudo isso, fica uma reflexão final, né? De todas essas visões, qual será que é a mais impactante?
É um pensamento profundo, que mostra bem o alcance de tudo aquilo que João registrou.